Ei, será que tem alguém aqui ainda? Esse perfil aqui tá meio abandonado, né? Bom, se tem alguém que ainda tá aqui no Edu Mandalas, mesmo depois de tanto tempo sem postar, talvez você acreditou que um dia eu ia voltar para cá, que um dia eu ia trazer novos conteúdos. Pois bem, esse dia chegou. Eu tô aqui novamente. Posso dizer que eu sou o Edu do futuro aqui, trazendo um material, trazendo um dizer do Edu do passado. E já tá gravado esse material há muito tempo, mas não estava editado, não estava pronto para postar, né? Eu tenho um curso completo de mandalas gravado, então eu vou estar trazendo para vocês aqui a primeira aula, a aula da mandala mais básica. E se tiver muito comentário, se tiver muita visualização, compartilhamento, se vocês gostarem muito desse material, eu vou soltar também a aula do nível 2 das mandalas. Eu tenho o nível 3, 4, 5, tem muito material gravado daquela época ainda. E se for assim, muito incrível mesmo, se vocês gostarem muito e comentarem muito nesse vídeo, eu vou pensar inclusive em voltar a produzir conteúdos aqui para vocês. Eu quero me reconectar com esse mundo das mandalas. A vida acabou me levando por outros caminhos, né? Eu acabei me mudando de estado nesse tempo, muita coisa aconteceu, mas isso é coisa para outro vídeo também, para eu contar para vocês em outro momento. Por enquanto eu vou deixar vocês com essa aula número 1, a aula básica aí das mandalas. Espero que vocês gostem, apesar de ser um material que foi gravado alguns anos atrás, ele tá incrível. Foi o meu amigo Luiz e a minha amiga Tieme que gravaram para mim, e é um material que tá lindíssimo, eu não queria deixar passar, eu sempre pensei em retomar esse material, em fazer isso vir para a vida e passar para as pessoas esse conhecimento aí que eu tenho. Então espero que vocês gostem, que vocês aproveitem muito, comenta bastante aí para mim e até a próxima, pessoal! Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de mandalas. Hoje eu vou ensinar para vocês a mandala tradicional, a mandala mais simples que tem para a gente fazer, que é a mandala utilizando duas varetas. Essa é a mandala que a gente chama de olho de Deus ou ojo de Deus, a base para a gente começar o nosso aprendizado no mundo das mandalas. O que a gente vai precisar para fazer essa mandala? A gente vai utilizar duas varetinhas apenas. Aqui eu vou utilizar as varetas de espetinho de bambu, né? Essa que vem com a pontinha aqui que a gente compra no mercado, a mais fácil de achar. Vamos utilizar uma tesoura para cortar a nossa linha. Eu vou utilizar também o alicate para fazer o acabamento. E é claro, as linhas de lã, né? Quantas cores você quiser. Então, para começar essa mandala, como essa é a nossa primeira mandala, né? Eu vou tentar aqui simplificar o máximo possível. Então, a gente nem vai utilizar régua, nem lápis, não vamos fazer medição, não vamos utilizar bastidor. Isso tudo a gente vai aprendendo mais pra frente nas aulas, tá? Essa primeira vai ser a mais básica possível. E para começar, eu vou utilizar aqui o meu alicate para já tirar essas pontas aqui, né? Para deixar os dois lados assim retinhos. Então eu vou cortar aqui buscando só retirar essa parte pontuda aqui, certo? A minha outra varetinha eu vou utilizar até como base aqui a primeira que eu cortei e vou cortar aqui do mesmo tamanho. Pronto. Então temos aqui nossas duas varetinhas já sem ponta. Eu vou escolher uma cor. Você pode escolher a cor que você quiser aí para iniciar a sua mandala. Lembrando que a gente vai construir essa mandala do centro para as pontas. Então essa primeira cor que você escolher é a que vai ficar bem no meio da mandala, tá? Eu escolhi essa cor aqui, eu quero fazer em tons de roxo, assim, essa mandala. Mas você pode escolher a cor que você quiser, tá? Inicialmente, nós vamos
segurar as varetinhas assim, paralelas, né? E eu vou vir com a minha linha, eu vou envolver aqui as duas varetinhas. Vou dar uma voltinha aqui, ó. E eu vou deixar sobrando um pedacinho de linha. Vai ficar um pedacinho aqui sobrando. E eu vou dar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 voltinhas. Deixo bem alinhado aqui as varetinhas, bem retinhas, né? Eu posso ver aqui, ó. Aqui a gente vai fazer intuitivamente. Não se preocupe com medir, com ficar exato ali no centro. Ainda não precisa se preocupar com isso. Então eu vou aqui na intuição mesmo. Eu vou olhar para minha mandala, para minhas varetinhas. E eu vou tentar posicionar aqui mais ou menos no meio. Se não ficar perfeitamente no meio, não tem problema. Então aqui eu acredito que já está mais ou menos no meio. E aí eu vou abrir, ó, as varetinhas. Vou deixar ela assim no formato de mais, tá vendo? O melhor possível, o melhor que eu conseguir, eu vou tentar deixar as varetinhas alinhadas assim em formato de mais. Melhor possível, tá? Você vai perceber, depois que você abrir aqui as varetinhas, ó, as linhas elas estão em um sentido. Aqui dá pra ver, ó, que tá nesse sentido, tá numa diagonal aqui, né? Para que essas varetinhas fiquem firmes aqui nessa posição, eu vou passar minha linha agora na outra diagonal, para poder firmar as varetinhas aqui nessa posição. Porque aqui se eu soltar, ó, ela perde o formato de mais dela, né? Então, eu vou passar mais umas 5 voltinhas, né? Eu passei 5 assim, agora eu vou passar 5 assim, ó, nessa diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Eu puxo aqui para ficar bem firme. Olha só, agora quando eu solto, ela já fica mais na posição que eu deixei, tá vendo? Então isso aqui, esses 2 primeiros pontos servem apenas para a gente manter essa estrutura aqui que a gente quer para nossa mandala, que é exatamente assim, um mais. E aí eu vou ensinar para vocês agora o ponto, que é o ponto principal que a gente vai utilizar em todo o trabalho. Nesse modelo de mandala aqui, vai ser o único ponto que a gente vai utilizar. Pega aqui a nossa linha e eu vou passar ela, ó, passando por cima da varetinha, vou dar uma volta. Eu vou encapando essa varetinha. Dou uma volta aqui, passo para a próxima, dou uma volta também. Completei a volta, eu passo para a próxima ponta, ó. E eu vou girando a minha mandala, ó, dando essa voltinha, uma voltinha em cada ponta, tá vendo? A minha ideia aqui é ir abrindo o desenho. A gente começa aqui no centro, a gente vai abrindo esse desenho até a gente chegar lá no finalzinho, nas pontas mesmo, né? E para isso eu vou fazendo essas voltinhas, uma voltinha em cada ponta. Então eu não vou passar, vou procurar não passar minha linha, ó, por cima de onde já tem linha. Às vezes acontece de você vir aqui, ó, dar a voltinha por cima de onde já tem a linha, né? O que a gente quer é vir sempre aqui onde tem madeira e dar a voltinha, pra gente realmente ir preenchendo as varetinhas. Conforme você vai passando, você vai vendo que o desenho vai aumentando, né? Vai abrindo aqui. E você vai construindo a sua mandala. Aqui no comecinho,
a nossa mandala ainda não está assim 100% firme, né? Então, dependendo de como você passe aí, pode ser que a varetinha tenha um desalinhamento, né? Ela vem mais para cá, mais para lá. Então, você vai observando isso. Se você perceber que está meio tortinha, você dá uma ajeitada, puxa aqui, alinha ela novamente no formato de mais e continua passando. O momento de fazer esse ajuste é agora no comecinho, em que ainda está maleável a mandala, né? Depois que você vai passando a linha, ela vai ficando firme, né? E aí não tem mais como ajeitar. O comecinho da mandala sempre é fundamental para a gente definir a estrutura dela. Uma coisa interessante da gente observar também é a força com que a gente passa a linha. Se eu passar ela, deixar ela muito frouxa assim, ó, sem puxar, ó, olha o que acontece. Aqui eu não vou puxar muito, vou deixar ela bem frouxa só para mostrar para vocês. Tá vendo, ó? Ela fica muito solta. Toda mandala sendo feita dessa forma, ela vai ficar toda frouxinha assim, né? Não dá um resultado muito legal no final. Então o ideal para que o nosso desenho apareça bem certinho assim, né? Fique mais retinha, é a gente sempre passar a linha bem firme assim, ó. Então eu estico a linha, dou a volta aqui e vou para a próxima. Eu posso segurar esse ponto aqui, ó, para ela não perder a firmeza. Então eu estico a linha, aí eu dou a volta e seguro o ponto que eu acabei de fazer. Assim ela não vai perder aqui a firmeza, ó. Ela vai ficar bem retinha. Com o tempo você vai fazendo e isso vai ficando assim uma coisa automática. Você vai fazendo, você já deixa na força certa, você vai encontrar aí a força ideal para você fazer sua mandala. Cada pessoa vai fazer de um jeito diferente também, né? E você vai encontrar o seu jeito de fazer a sua mandala. E vai ficando assim, automático mesmo, a coisa vai fluindo. Nesse primeiro momento, a gente ainda fica muito atento, né, no aprendizado. Tem que aprender a fazer a mandala. Eu não sei ainda. Mas depois que você pega o jeito, e não vai demorar muito para você pegar o jeito, aí a coisa vai fluir, aí você vai começar a entender aquele papo que a gente sempre fala, né? Do autoconhecimento, dos insights que vão surgindo, a meditação ativa, como é que ela funciona. Tudo isso vai fluindo conforme você vai aprendendo. Olha só, a gente já está transformando a nossa mandala aqui num quadradinho, já está crescendo bem o desenho, né? E aí você vai observando como é que tá o seu desenho. Você não precisa ter pressa. Uma coisa que a mandala nos ensina muito é sobre a paciência, né? Se eu fizer correndo de qualquer jeito, não vai ficar legal. Assim como qualquer coisa na nossa vida. O ideal aqui é a gente ter paciência e ir construindo aos poucos e observando. Cada ponto que eu dou aqui, eu observo o que eu estou fazendo, observo a minha mandala. Porque pode acontecer de sair aqui, né, do nosso formato, da nossa estrutura. Um lado pode estar crescendo mais que o outro aqui, por conta da diferença, né, de altura das varetinhas. E a gente pode ir corrigindo esses detalhezinhos.
Aqui para mim, por enquanto, parece que tá bem certinho, né? Não tá tendo assim uma necessidade, não tá dando tanta diferença. Caso a mandala que você esteja fazendo aí, você esteja percebendo que um lado tá indo mais lá para a ponta do que o outro, pode ser por conta da diferença de altura aqui, né? Uma varetinha tá mais para baixo, outra mais para cima. Então acaba dando uma diferencinha. E para corrigir essa diferença, ó, é só a gente pegar a varetinha que está embaixo e dar uma voltinha a mais nela. Então aqui, ó, eu dou uma volta e dou a segunda volta. Tá vendo? Aí eu vou avançar um pouco mais nessa varetinha de baixo. Na varetinha de cima eu dou só uma volta e lá do outro lado, ó, aqui eu vou dar 2 voltas. 1, 2 voltas. Pronto. É um ajuste bem sutil, tá vendo? E eu vou fazer isso em uma das voltas só. Eu já consigo dar uma igualada, porque a distância aqui é bem pequena também. Essas varetinhas são bem fininhas, né? Se fossem varetas mais grossas, talvez eu precisasse dar mais voltas ali para igualar. Mas aí você observa a mandala que você está fazendo. De repente, se você estiver fazendo com outro material, com um outro tipo de vareta, você vai sentir ou não essa necessidade de dar mais de uma voltinha em algum dos lados. A ideia dessa primeira mandala é isso mesmo, é um aprendizado, é ser assim bem intuitivo. Então vai observando, deixa fluir a sua criatividade. Não precisa se prender 100% no que eu tô passando, você pode adaptar aí para a sua realidade, para o tipo de linha que você está usando, o tipo de vareta que você está usando. É um momento de teste mesmo, de aprender. Aqui, nesse ponto, eu vou encerrar essa cor aqui, ó. Para mim, já tá bem firme aqui, o centro da minha mandala já está feito. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou cortar a linha, mais ou menos do mesmo tamanho daquela linha que a gente deixou lá no comecinho, lembra? E aí, para finalizar aqui, ó, eu vou dar um nó. Vou dar, na verdade, 2 nós, ó. Então, eu vou pegar essa pontinha que estava lá no começo, com essa que eu acabei de cortar, vou dar um nó. É um nozinho simples mesmo, ó. Passa um por dentro do outro, dou um nó, seguro e dou mais um nó. Puxo aqui bem firme, pronto. Se sobrar assim um tantinho aqui, eu corto. Eu vou tentar não cortar muito rente ali com o nó, senão pode cortar, né, o nó. Eu deixo só um pedacinho, ó, bem pequenininho. Ele vai ficar escondidinho aqui atrás da mandala e não tem problema. Já temos o centro da nossa mandala. Aí o que eu vou fazer agora? Vou trocar de cor. Eu quero dar um colorido aqui, né? Não vou até o final com a mesma cor. Se quisesse também não tem problema. Mas eu gosto de mandalas bem coloridas. Então, eu vou trazer uma outra cor aqui, ó. Eu escolhi essa cor, mais ou menos aqui a mesma tonalidade, assim, né? Mesmo tipo de cor aqui, só que na verdade uma tonalidade mais forte. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui alguma das pontas. Vou fazer basicamente da mesma forma que a gente começou lá. Só que agora não precisa mais a parte da estrutura, né? Eu vou deixar uma pontinha aqui sobrando, ó. Sempre deixo essa pontinha sobrando. Dou uma voltinha aqui. Aqui eu já posso começar, ó. Eu seguro o ponto anterior.
Se você quiser, se você sentir mais segurança, de repente se estiver difícil para você fazer dessa forma, você pode até dar um nozinho aqui, ó. Você pode dar 2 nozinhos para a linha ficar presa aqui na varetinha e aí você começa. Como eu já tenho mais facilidade, mas talvez você também consiga fazer isso, você pode só segurar aqui o ponto, ó, sem dar o nozinho mesmo, só deixar a pontinha sobrando. E a partir daqui você já começa a fazer o mesmo ponto, ó, dá a voltinha. Só tem que tomar um pouco de cuidado aqui para não soltar a linha total ali, né? Você tem que lembrar de segurar aqui, ó. Vai passando para a próxima, deu a voltinha, cheguei aqui do outro lado, ó. A hora que eu passo a linha aqui em cima, pronto. Aqui já não tem perigo de soltar mais. Então é só continuar. É o mesmo ponto, o mesmo movimento que a gente vai fazer até o final dela. É legal fazer essa mandala, que é a mandala base, né? A mandala original, porque aqui a gente já fica craque assim, né? Nesse ponto. A gente aprende o mecanismo da mandala, como é que funciona, né? Dá essa volta aqui na varetinha. Você vai dar tanta voltinha aqui até o final dela que você vai fixar bem, né, esse ponto. E aí vai facilitar quando a gente for passar para pontos mais complexos, né, para outros tipos de mandala com mais varetas. Aí vai ser muito mais fácil de você aprender. Você vai conseguir pegar mais fácil o jeito de fazer as mandalas, né? Aí, tá vendo? Já vai dando uma outra cara para ela. E essa mandala também, a proposta é ela ser bem intuitiva mesmo. Então aqui, ó, eu nem tô falando o tanto de voltas que você tem que dar. Você pode fazer do seu jeito. Você pode trocar de cor quantas vezes você quiser. Você pode fazer só um pouquinho de voltas aqui e já trocar a cor. Você pode fazer um monte de voltas aqui antes de trocar a cor. Deixa fluir sua criatividade, a sua intuição. Você vai fazer do jeito que você sentir aí no seu coração. O importante é você pegar aqui como que você faz os pontos, né? De que jeito que você passa a linha, que é bem simples aqui nesse modelo. E o comecinho, né? Como é que começa a estrutura e tal. O restante, você não precisa fazer igual eu. Pode fazer do seu jeito. Aqui, ó. Já deu uma coloração. Eu aqui já vou trocar de cor novamente. Tem uma regrinha aqui que é legal de eu falar também. Você vai perceber a partir aqui da nossa segunda cor, né? Que essa linha que a gente deixou aqui, ela indica o lugar que a gente começou. Então a gente começou aqui nessa ponta a dar as voltas, né? A gente vai sempre terminar, a gente vai sempre trocar de cor no mesmo lugar que a gente começou, né? Aí a gente vai utilizar aqui para dar o nozinho. E aí a gente vai saber também que todos os lados da mandala aqui estão com o mesmo número de linhas aqui, mesmo número de voltas, né? Se eu terminasse a mandala aqui em cima, por exemplo, eu ia ter dado uma volta a mais aqui, ó, nesses dois lados, né? Então aqui ia ficar desigual. Então legal para ela ficar simétrica, né? Ficar com o mesmo número de voltas de todos os lados, a gente sempre vai terminar no mesmo lugar que a gente começou. Então eu cortei aqui a linha. Da mesma forma também, os nozinhos, né? Pego aqui as duas pontas. Dou um nozinho aqui. Dou o segundo nozinho para garantir. Aperto bem. E corto aqui o excesso. Prontinho. Segunda cor tá completa aqui para mim. Agora vamos passar para
terceira cor. Vou colocar essa. Essa aqui é uma cor um pouco mais quente, né? Um roxo aqui mais puxado para um vermelho, assim. Linda essa cor, né? Mais escura também. Vamos ver como é que vai ficar a nossa mandala com essa cor. Então é só repetir o processo. Sempre lembra de deixar a pontinha. Dei a voltinha aqui. Pronto. E aí é só ir dando continuidade. Aqui nesse ponto, eu imagino que você que está aí criando a sua mandala, você provavelmente já entendeu bem como é que faz esse ponto, já está fluindo aí para você. E aí é que começa a entrar, né, o processo meditativo. Porque agora você já começa a não utilizar tanto o seu lado racional. A gente no começo utiliza muito o lado racional aí do nosso cérebro, porque a gente está num momento de aprendizado, né? Então a gente está muito analítico, procurando entender como é que a gente tá, como é que tem que fazer. Depois que você já aprendeu, que você viu que é simples, você viu que você consegue fazer, aí você já começa a deixar fluir mais. Aí o intelecto vai ficando um pouco de lado. É aí que você se concentra, aí que começa a surgir um foco maior. Você começa a desenvolver essa parte também. Nesse ponto a gente começa a desenvolver a parte de meditação, né? É que essa é a nossa primeira aula, eu tô aqui falando um monte ainda, mas esse é um momento, né? Depois que você aprende que a coisa tá fluindo, é o momento de você colocar aquela musiquinha que você gosta, aquela música suave de meditação, ou a música que te agrada bastante, né? Que você se sente bem ouvindo. E aí você vai tecendo, vai deixando fluir. E você vai entrando, vai aprendendo a se conectar com um estado meditativo, né? É aí que começa a funcionar o que a gente chama de meditação ativa. Vou trocar de cor, mais uma vez. Prontinho. Agora eu vou colocar um roxo aqui mais escuro.
que eu usei 4 cores, né? Ainda tem espaço aqui. Eu vou voltar aqui na primeira cor e vou ir alternando elas até o final.
Então aqui a gente vai para a finalização da nossa mandala. Aqui, como vocês podem ver, tem algumas varetinhas que estão menores, ó. Essa pontinha aqui tá bem pequenininha, tá quase no final. Tem algumas aqui que estão maiores, ó. Então como é que a gente vai fazer para finalizar? A gente vai passar a nossa última cor, mas antes de passar a nossa última cor, eu vou utilizar aqui o alicate para igualar o tamanho das varetinhas. Então todas essas pontas aqui que estão maiores do que essa pequenininha aqui, eu vou cortar elas todas do mesmo tamanho dessa menorzinha. Aqui tem mais ou menos 1 centímetro ali, acredito. Então eu vou cortar ela, ó, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Assim a gente vai igualar, né, todas as pontinhas da nossa mandala vão estar iguais, do mesmo tamanho. Prontinho. Aí agora sim, vou vir aqui com a minha linha, a última cor que eu vou utilizar. Eu inicio da mesma forma, né, que as outras. E vou dar algumas voltas aqui, utilizando esse espacinho que a gente tem. Aqui acho que vai dar para dar umas 3 voltinhas aqui no máximo, tá bem pequenininho. Então, completar aqui segunda volta. Aí aqui, essa minha terceira volta vai ser a última. A gente já não tem mais espaço, né? Só um pedacinho bem pequenininho. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui e eu vou, ao invés de eu dar só uma voltinha, eu vou dar uma encapada aqui nessa pontinha, tá vendo? Como aqui tá pequenininho, 2 voltas já é o suficiente. Mas eu encapo essa pontinha para não ficar parecendo madeira assim, sabe? Vou encapar aqui. Pode ser 2, 3 voltinhas, quantas forem necessárias para tampar aí a madeirinha, ó. Pronto. Aí eu dou o nozinho aqui, vou cortar e dar um nozinho. Prontinho. E agora a única coisa que falta eu fazer aqui é um pendurador, né? Colocar aqui atrás dela uma linha para que eu possa pendurar a minha mandala. Você pode perceber que dependendo do lado que você olha ela muda um pouco a cara dela, né? Fica diferente. Você escolhe o lado que você quer ver ela assim na parede, o lado que você acha que ficou legal. E aí você, acho que a minha assim tá legal. Então você vem aqui atrás, ó. Eu vou passar uma linha, tipo uma argolinha assim, sabe? Vou posicionar ela aqui para poder pendurar a mandala. Eu vou passar essa linha aqui mesmo. Ó, vou trazer ela aqui entre essas 2 cores. Vou trazer ela lá de trás. E vou passar aqui no mesmo lugar, entre essas 2 cores. Jogo ela lá para trás. Vem. Aí eu puxo aqui, ó. Se eu puxar bem puxadinho, ela nem aparece, ó, ela some ali. E aí eu venho aqui
2 nozinhos, dá 3 nozinhos para ficar mais firme, né? Deixando aqui uma argolinha. Corto o excesso e prontinho. Posso até trazer o nozinho mais perto ali da vareta para ele ficar escondido, ó. E aqui eu já tenho a minha argolinha. Pronto. Aqui eu já posso pendurar ela num preguinho. Se você quiser, você pode também fazer uma alça maior aqui, mais comprida, né? Para deixar ela... Às vezes você quer deixar ela voando assim, numa janela, numa varanda, você pode fazer também sem problemas, do jeito que você achar melhor. Também é uma opção, mas basicamente é isso. Então tá finalizada a nossa primeira mandala, o nosso primeiro olho de Deus está feito. Então, essa é a nossa mandala finalizada, nossa primeira mandala, olho de Deus, ojo de Deus, a mandala tradicional aqui feita. Nas próximas aulas, a gente vai começar a introduzir outros pontos, a gente vai fazer mandalas com mais varetas, a gente vai ter a ajuda do bastidor também, para a gente fazer outros modelos de mandala. Vamos aprender também os bordados, vamos aprender várias coisas aí nas próximas aulas. Então, você que já dominou essa primeira técnica, esse primeiro jeito de fazer mandala, vai dando sequência aí nas próximas aulas que tem bastante coisa para a gente aprender ainda.